E aí galera, beleza? Eu sou o Vinícius, eu era de Comp 016, hoje eu sou do BCC e atualmente eu sou responsável por puxar a frente de criptografia aqui do Ganesh. Hoje a aula vai ser mais prática, a gente vai realmente colocar a mão na massa, então espero que vocês gostem da aula. Neste vídeo nós vamos ver como é feito o ataque às cifras de substituição, mais especificamente as cifras de César e depois as cifras de Wegener. Eu vou começar dando a teoria por trás desses ataques e depois eu vou demonstrar na prática como que eles são feitos. Então, começando com a cifra de César, que é a mais simples e a mais fácil de quebrar. Vocês viram no vídeo anterior que a cifra de César ela possui um deslocamento fixo, ou seja, se eu tenho aqui o meu plaintext e eu tenho a minha chave, que vamos supor que seja 3, eu repito o mesmo deslocamento para todas as letras. Então, todas essas letras vão sofrer um deslocamento 3 e, como consequência, aqui embaixo eu vou obter o meu ciphertext. Correto? Por conta disso, por conta de todas as letras sofrerem o mesmo deslocamento, é muito fácil realizar uma análise estatística nesse ciphertext. Por quê? Aqui tem uma tabela de quais são as letras mais frequentes nos alfabetos de várias línguas diferentes. A gente está interessado aqui no português. No português, a letra mais frequente é a letra A, com 14,63% de aparição. Depois vem a letra E, com 12,57%. Depois vem a letra O, com 10,73%. E assim por diante. Como a cifra de César produz um deslocamento fixo, então eu posso supor que a letra mais frequente que aparece no ciphertext é correspondente à letra A do meu plaintext. Pode ser que eu esteja errado, mas existe uma alta probabilidade de eu estar certo. Então, vamos supor que eu esteja utilizando o deslocamento 1. Com o deslocamento 1, eu vou mapear a letra A para a letra B, correto? Como existe uma alta probabilidade da letra A ser a mais frequente do meu plaintext, eu posso supor que a letra B é a mais frequente do meu ciphertext. Então, se eu conseguir confirmar isso, eu vou supor que a chave utilizada nessa encriptação é o deslocamento 1, correto? Porém, pode ser que eu esteja errado, e nesse caso eu preciso tentar com a próxima letra mais frequente do alfabeto do português, que no caso seria o E. Então eu pego a distância entre a letra mais frequente do ciphertext e o E, e eu suponho que essa é a chave. Então eu tento com ela novamente, até encontrar um plaintext que faça sentido. E para demonstrar na prática esse ataque, eu peguei esse verbete aqui do Wikipedia, eu copiei o texto do primeiro parágrafo dele, encriptei utilizando o cifra de César com uma chave que eu não vou revelar, e eu vou demonstrar aqui para vocês como que é feito o ataque utilizando esse texto. O texto é esse é o meu ciphertext, e a primeira coisa que eu tenho que fazer para conseguir tentar descobrir qual que é a chave é verificar qual que é o caractere mais frequente nesse ciphertext. Então eu vou copiar ele e vou utilizar esse site aqui, Character Count Tool. Eu vou colar aqui o meu ciphertext, e aqui vocês podem ver aqui embaixo que a letra mais frequente desse ciphertext é a letra L. Então eu vou começar supondo que o A foi mapeado para o L. Agora, o próximo passo é descobrir qual que é a distância entre o A e o L, ou seja, qual que foi o deslocamento utilizado nesse caso. Para isso, eu vou utilizar o interpretador da linguagem Python. Esse comando aqui me retorna qual que é o código ASCII da letra L. Se você não entende o que é código ASCII, não se preocupe agora, nesse momento.
é apenas para demonstrar qual que é a distância entre os dois. E eu vou subtrair do código ASCII da letra A. Ele vai me retornar o número 11, ou seja, a distância entre o A e o L é 11. Então, eu vou utilizar isso como chave. Para isso, eu vou num site chamado decode.fr, é um site francês, mas ele tem versão em inglês também, é só colocar esse EN aqui na frente. Ele é um site muito utilizado, porque ele facilita muito, ele tem vários tipos de cifras diferentes, e você pode utilizar ele para encriptar ou decriptar mensagem. Ele consegue até quebrar alguns tipos de cifra, ele tem vários algoritmos nele, é bem legal, bem interessante. Aqui nessa barrinha de pesquisa eu vou digitar César, ele vai me retornar aqui uma opção da cifra de César, vou clicar nela. Eu vou colar aqui nesse campo o meu ciphertext. Vou falar aqui que a chave que eu quero utilizar para decriptar é o 11, que foi a chave que eu estou supondo que foi utilizada, e vou mandar ele decriptar. Esse daqui é o resultado que ele me deu. Vocês podem ver que não é um texto que faz sentido. Então, o que eu posso concluir com isso é que a chave 11, não foi utilizada a chave 11 nesse caso. A minha suposição está errada. Ou seja, qual que é o próximo passo? O próximo passo é supor que esse L, na verdade, foi mapeado, quer dizer, na verdade, a letra que mapeou ele não é o A, e sim a próxima letra mais frequente do alfabeto, que é o E. Então, eu vou voltar no Python e vou descobrir qual que é a distância entre o L e o E. Aqui ele me retornou 7, então eu vou voltar lá no decode, e em vez de decriptar com a chave 11, eu vou decriptar com a chave 7. Esse é o texto que ele me retornou. Neste caso, o texto faz sentido, então, parabéns, a gente descobriu qual que é a chave da cifra de César, a gente conseguiu quebrar a cifra de César sem saber previamente a chave. Agora, falando um pouco sobre o ataque na cifra de Vigenère, que é um pouco mais complicado, mas ela utiliza também os conceitos da cifra de César. A cifra de Vigenère, como vocês viram anteriormente, ela possui um deslocamento variável. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o meu plaintext, essa letra aqui poderia ter um deslocamento 7, essa daqui poderia ter um deslocamento 5, essa daqui poderia ter um deslocamento 10, essa daqui 20 e etc. Então, cada letra é encriptada com uma chave diferente. Ou seja, por causa disso, eu não consigo fazer análise estatística sobre o ciphertext. Eu consigo, na verdade, mas eu não vou descobrir nada de interessante. Não vou obter nenhum resultado palpável. Então, qual que é o meu objetivo? É tentar descobrir o tamanho da chave. Por quê? Vamos digitar aqui de novo o meu plaintext. Suponha que a chave seja AB, por exemplo. Vocês viram no vídeo passado que quando a chave é menor do que o plaintext, eu tenho que repetir a chave até completar todo o plaintext. Então eu vou repetir AB e depois A. Essa letra aqui, ela foi encriptada com a chave A. Essa daqui também foi encriptada com a chave A. Mesma coisa para essa. Então essas três aqui vão possuir, é como se eu utilizasse a cifra de César para encriptar essas três letras, porque elas possuem o mesmo deslocamento. Ou seja, se eu formar um texto apenas com essas letras, eu consigo utilizar a análise estatística. A mesma coisa para essas letras aqui, para o L e para o I. Eles sofreram o mesmo deslocamento, então eu consigo fazer análise estatística nessas letras individualmente, no conjunto, na sequência dessas letras. E qual que é o método utilizado para tentar descobrir o tamanho da chave? É esse daqui, é o teste de Kaczynski. Como que funciona o teste de Kaczynski? Ele é um algoritmo. Na verdade, antes disso, vou explicar qual que é o conceito por trás do teste de Kaczynski.
Imagina que você tem esse plaintext aqui. Cripto é a abreviação de criptografia. Nesse plaintext existe uma repetição de termos. Cripto aqui e cripto aqui. E a distância entre eles é de 25 caracteres. Ou seja, a distância entre esse C e esse C é de 25. Depois vocês podem pausar o vídeo e conferir isso. Então, imagine que eu encripte esse plaintext utilizando uma chave com tamanho divisor de 25. Por exemplo, pode ser uma chave de tamanho 5, que seria essa daqui. A, B, C, D, E. Essa chave aqui. Como eu expliquei anteriormente, eu tenho que repetir ela durante todo o meu plaintext para que eu consiga encriptar. Como a chave tem tamanho divisor de 25, e 25 é a distância entre esses dois termos repetidos aqui, cripto, isso significa que esses dois termos vão ser encriptados com a mesma chave, que vai ser ABCDEA. Vocês podem conferir aqui. Ou seja, o que isso ocasiona no final? Como elas foram encriptadas com a mesma chave, eu vou ter o mesmo ciphertext para ambas. Eu também vou ter o mesmo padrão de repetição no meu ciphertext. Porém, considere um outro caso. Considere que, na verdade, foi utilizada uma chave que não é com tamanho, que não é divisor de 25. Por exemplo, essa chave aqui, ABC. Ela tem tamanho 3, que não é divisor de 25, então eu estou repetindo ela. E nesse caso, vocês podem ver que o termo cripto não vai ser encriptado com a mesma chave. Em um caso, ele vai ser encriptado com ABC, ABC, e no outro caso, ele vai ser encriptado com BCA, BCA. Ou seja, nesse segundo caso aqui, o meu ciphertext não vai ter nenhum padrão conhecido. Ele não vai repetir a palavra cripto. Então, considerando um texto, um plaintext com um tamanho grande, muito maior do que esse daqui, é muito provável que esse tipo de padrão aconteça em algum lugar do meu ciphertext. E o nosso objetivo com o teste de Kaczynski é justamente procurar por esses padrões. De modo que, se eu encontro, por exemplo, o padrão do ciphertext de cripto, e eu sei que a distância entre eles é 25, eu posso supor que a chave que eu utilizei é um divisor de 25. Ou seja, pode ser 5, pode ser o próprio 25, e nesse caso são as únicas opções. Então, esse é o algoritmo do teste de Kaczynski. Ele é uma sequência de 8 passos. E como que ele funciona? Você começa procurando por grupos de letras repetidas no seu ciphertext, que possuam uma alta frequência. Em seguida, você conta a distância entre esses grupos, todas as distâncias, e no passo 3, você calcula o MDC mais comum entre todas essas distâncias. O MDC é o mínimo divisor comum. Ou seja, vamos supor que você encontre as distâncias 25, 50 e 75. Existem dois mínimos divisores comuns para esses valores, que é o 5 e o 25. Então você tem duas possibilidades para o valor da chave. Você começa testando com 5 e depois você testa com 25. No passo 4, você utiliza o valor do passo 3 como o tamanho da chave. Vamos chamar esse tamanho aqui de n. Em seguida, você divide o seu ciphertext em n sequências de letras, cuja distância entre essas letras seja n. Então, vamos de novo digitar aqui o meu plaintext. Esse é o meu plaintext. Vamos supor que esse n seja 3. Então você vai dividir o seu ciphertext
em 3 sequências de letras, cuja distância entre elas seja 3. Por exemplo, uma sequência vai ser o P, o I, o E, e essa daqui vai ser a primeira sequência. A segunda sequência vai ser o L, o N e o X. A terceira sequência vai ser o A, o T e esse T aqui. Depois, você aplica a análise de frequência em cada uma das N sequências, individualmente. E ao final, você reorganiza o texto à sua forma original. Então, naquele caso do plaintext, eu teria um caso assim. Plain text. O que eu faria então era utilizar a análise de frequência nessa sequência aqui, e daí eu descubro um deslocamento possível. E daí eu decripto meu texto, essa sequência, utilizando o deslocamento que eu descobri. Depois eu faço a análise de frequência nessa sequência aqui, eu descubro um outro deslocamento e faço o mesmo processo. Depois a mesma coisa para essa última sequência. E depois que eu conseguir decriptar todas essas sequências, eu tenho que voltar o texto ao formato original, ou seja, no formato horizontal. Se depois no passo 7, caso o resultado não seja plausível, ou seja, caso o texto que eu obtive não faça sentido, então alguma das chaves que eu tentei estava errada. Então eu tenho que retornar ao passo 3, ou seja, eu tenho que descobrir o próximo MDC mais comum, o próximo tamanho de chave mais comum, descartando o valor anterior. Caso contrário, ou seja, caso o meu texto faça sentido, eu consegui quebrar a cifra de Vigenère, consegui quebrar esse ciphertext, então, fim do algoritmo. Agora, é uma demonstração utilizando um texto diferente, mas também do Wikipedia, que está disponível nesse link aqui. Esse daqui é o texto. Vocês podem ver que, diferente do ciphertext que foi encriptado com a cifra de César, esse texto aqui não possui caracteres especiais, ou seja, não possui pontuação e nem espaços. Por que eu decidi retirar os espaços? Por 2 motivos. O primeiro é que a cifra de Vigenère, ela não encripta, na verdade não só a cifra de Vigenère, mas a de César também, ela não encripta caracteres especiais e nem espaços. Então, nesse ciphertext aqui da cifra de Vigenère, vocês conseguem perceber que essa é uma palavra, essa daqui é outra palavra, essa daqui é outra palavra, isso daqui é um parênteses, e ele não foi alterado. Então, quando você faz isso, quando você encripta dessa forma, você está dando mais vantagem para o atacante. O atacante consegue perceber esses padrões e isso facilita o ataque dele. Já quando você retira esses espaços e esses caracteres, você está dificultando o trabalho dele. E o segundo motivo é que, na verdade, nesse caso nesse segundo motivo eu estou facilitando o meu trabalho, é que para fazer o teste de Kaczynski, eu tenho que, na força bruta mesmo, retirar todos os espaços, todos os caracteres especiais, porque como eles não são encriptados, se eu deixasse eles, eu não obteria o valor correto para a chave, porque a distância entre os caracteres não vai corresponder ao tamanho da chave. Então, vamos seguir aquele algoritmo do teste de Kaczynski. O primeiro passo é procurar por grupos de letras repetidas no ciphertext. Então, eu vou copiar esse ciphertext e, para isso, eu vou utilizar um script que eu fiz, que procura por frequências de grupos de caracteres em uma determinada mensagem, que seria essa mensagem aqui que eu vou passar nessa linha. Ele vai começar procurando por pares
de caracteres, depois ele vai procurar por trios, vai procurar por quádruplas e assim por diante. E ele vai depois, por fim, imprimir na tela qual que é a frequência de cada um desses grupos. Se vocês quiserem utilizar esse script, ele foi feito em Python, vocês podem pausar o vídeo e copiar ele sem problema nenhum. Então o que eu vou fazer, eu vou colocar o meu ciphertext aqui, nessa variável aqui de mensagem, vou salvar e vou executar o script. Então aqui a gente percebe que o símbolo mais frequente desse ciphertext é o grupo IP. Ele tem uma frequência de 10, ou seja, ele aparece 10 vezes no ciphertext. Correto? Então, esse daqui vai ser o grupo que eu vou utilizar no meu passo 1. Agora o passo 2 é contar a distância entre esses grupos. Então para isso, eu vou utilizar esse ciphertext com o grupo IP. Eu mandei o editor destacar todas as aparições do grupo IP e eu vou contar qual que é a distância entre eles. Nesse primeiro caso aqui de cima, da primeira linha, a distância é 9. No segundo caso, desta linha, a distância é 96. Eu estou acompanhando pelo canto inferior direito aqui da tela, que o meu editor ele informa qual que é a quantidade de caracteres que eu selecionei. Então eu estou acompanhando por aqui. No terceiro caso, a distância é 42. Na quarta aparição, a distância é 30. E assim por diante. Você vai contar a distância de todas as aparições. E nesse caso, vocês perceberam que todos esses valores são divisíveis por 3. Então, aqui, voltando aqui ao algoritmo do teste de Kaczynski, o MDC que eu calculei nesse passo 3 vai ser 3. O primeiro palpite que eu tenho é 3. Então eu vou utilizar esse valor como possível tamanho da chave. Então no passo 5 eu vou dividir o meu ciphertext em 3 sequências de letras cuja distância entre elas seja 3. Para isso eu vou utilizar uma macro do Vim. Caso você utilize o Vim, eu vou ensinar qual que é o passo a passo. Você vai apertar Q para começar a gravar a macro, apertar Q de novo, para indicar para ele que eu estou gravando na letra Q. Eu vou apertar o 3 e o L para andar 3 caracteres para a direita, eu vou apertar o I para entrar no Insert Mode e vou dar Enter. Depois eu dou um ESC para voltar para o Normal Mode e um Q de novo para terminar de executar a macro. Então agora se eu apertar @Q, ele vai executar a mesma macro novamente, automaticamente. E se eu agora apertar @, ele vai executar a última macro que eu executei. Então eu posso terminar essa divisão simplesmente segurando a tecla @. Ele vai dividir todo o meu ciphertext em grupos de 3 caracteres. Beleza? Agora eu vou apertar GG para voltar para o começo. Eu vou apertar Ctrl V para selecionar essa primeira coluna aqui, o G para ir para o final, agora o Y para copiar. Então o que eu fiz? Eu copiei essa primeira coluna, porque eu sei que ela foi encriptada com a mesma chave. Correto? Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir um novo buffer aqui e vou colar esses caracteres. Só que eu preciso juntar eles na mesma linha. Então para isso eu vou usar o GJ maiúsculo, que ele vai juntar na mesma linha, e vou ficar segurando o caractere ponto para continuar executando o último comando que eu digitei. Então ele está juntando todos os caracteres da coluna na mesma linha. Agora eu vou copiar
esse texto aqui e vou utilizar aquele mesmo site que eu utilizei anteriormente para contar quantos caracteres tem nessa coluna. Na verdade, para contar qual que é o caractere mais frequente dessa coluna. Aqui ele está dizendo que o caractere mais frequente é o K, com 39 aparições. Então, para essa primeira coluna, eu vou supor que o A foi mapeado para o K. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Python. Deixa eu limpar a tela primeiro. Eu vou abrir o Python. Eu vou verificar qual que é a distância entre o K e o A. Ele está falando que a distância é 10. Ou seja, se eu eu entrar aqui no site Decode, colocar aquele ciphertext daquela coluna e falar para ele que a chave utilizada é 10, ele vai me decriptar essa coluna. Porém, diferente da cifra de César, nesse caso eu não tenho como conferir se a princípio eu não tenho como conferir se essa decriptação está correta. Porque esse texto aqui não deveria fazer sentido mesmo, já que só tem as letras da primeira coluna. Então eu simplesmente vou copiar ele. Vou colar aqui embaixo. E vou executar a mesma macro que eu executei para dividir o texto em coluna. Só que dessa vez eu vou gravar na macro W. Eu vou dar um Enter aqui. Vou encerrar a macro e vou executar ela infinitas vezes, até acabar a divisão. Ok, agora eu simplesmente volto aqui para o começo, eu vou selecionar essa coluna, copiei ela, eu vou colocar ela no lugar dessa coluna aqui, dessa coluna que era correspondente ao meu ciphertext. Ok, tudo certo. E eu vou apagar essa coluna, porque ela não me interessa mais. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é uma coluna do meu suposto plaintext, e o restante das colunas continua sendo do meu ciphertext. Agora, o próximo passo é repetir o mesmo algoritmo para essas duas outras colunas. Porém, como é um processo muito trabalhoso e repetitivo, esse vídeo vai ficar muito longo, eu não vou terminar esse processo. Mas, para não deixar vocês sem nada palpável, eu já separei aqui do lado qual que seria o resultado de aplicar aquele processo para todas as colunas. Então, no final eu obteria esse texto aqui. Pode parecer a princípio que ele não faz sentido, e portanto eu cometi algum erro, mas se você analisar com cuidado esse comecinho aqui, essas primeiras sequências de letras, isso daqui é muito parecido com uma palavra do português. É muito parecido com a palavra respeitando. E outro detalhe é que as letras que estão erradas nessa palavra são sempre de 3 em 3. Então é esse A, esse outro A, esse W e esse K aqui. E elas começam da segunda posição e depois vão de 3 em 3. Ou seja, isso indica pra gente de que essa segunda coluna aqui foi aplicado um deslocamento errado nela. Ou seja, a análise de frequência que a gente fez estava errada. Então, o próximo passo seria testar a próxima letra mais frequente do alfabeto, que seria o E, pegar a distância dela para esse ciphertext dessa coluna e tentar o próximo deslocamento, que daí sim daria certo e eu conseguiria obter esse texto, só que porém de um texto que fizesse sentido. Eu obteria o plaintext que fizesse sentido. Esse seria então o passo a passo do algoritmo.
Caso vocês queiram tentar em casa e tentar executar esse algoritmo em casa e tem alguma dúvida, alguma dificuldade, fique à vontade para perguntar na aula de dúvidas, que é o que eu vou ter todo o prazer de ajudar. Então esse é o fim do algoritmo. Esse daqui é o link onde eu peguei o meu plaintext, caso vocês queiram executar, caso vocês queiram tentar em casa, e daí vocês utilizam esse site aqui. É só colocar o seu plaintext aqui, escolher a chave e clicar aqui em Encrypt by Caesar Code. Daí ele vai te dar o resultado aqui. Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.